Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não, né? Mas o Timão amassou o Grêmio em Porto Alegre, escalou a tabela do Brasileiro. André, Caio César e Yuri Alberto brilharam e o Luiz Castro foi terrível. Já o Diniz foi muito bem. Bom, vocês me conhecem, né, pessoal? Não preciso fazer tipo aqui, né? Vocês sabem o time que eu torço e sabem como eu acompanho o Corinthians frequentemente. Então, esse vídeo é um vídeo do jogo, tá? Eu vou analisar o jogo, obviamente, os contextos e tal, e vou acabar falando dos dois times, porque para um ganhar, outro tem que perder, né? Então, vai ser uma análise até um pouco mais completa, né, do que aconteceu nesse jogo na Arena do Grêmio e suas consequências. E depois a gente tem outras notícias aí, né? Tem a questão do André, mas enfim. O que a gente tem nesse momento? Foi uma grande vitória do Corinthians, mas assim, um 3-1 de virada, um time que não começou bem, e aí, por outro lado, o Grêmio começa muito bem, até surpreendendo o Corinthians talvez não esperasse um ímpeto grande ali nos minutos iniciais, e aí o Grêmio chega em duas oportunidades, né? Uma que o TT chuta por cima e na segunda chega no gol, numa falha ali, o Gabriel Meck, que é a melhor coisa que o Grêmio tem junto do Carlos Vinícius, né? E do goleiro Everton, que foi desfalque. E aí o Mac faz aquela arrancadinha ali e tal, a defesa tenta afastar e o Carlos Vinícius tira do goleiro, a bola tá em cima da linha e o Mac faz o gol. Parecia que o Grêmio ia, enfim, competir, encarar. E eu não tava vendo o Grêmio fazer jogos desse nível. Mas foi só que o Grêmio fez no jogo, foram esses minutos iniciais. Até 18, 20 minutos. A partir daí, o Corinthians simplesmente, aproveitando que o Grêmio meio que acomodou um pouco com o resultado, bom, agora a gente vai administrar e daqui a pouco, numa escapada a gente consegue alguma coisa, não sei se foi isso que o Grêmio pensou, mas o fato é que o Grêmio meio que observou o que o Corinthians ia fazer. E o Corinthians foi para dentro. O Corinthians, a partir dali, foi para dentro. E deitou, especialmente no setor de meio campo. Todos os jogadores do setor de meio campo, aliás, todos os jogadores do time, mas o meio campo do Corinthians, ele foi absolutamente dominante no jogo. Ranielli jogou bem, Breno Bidon e Rodrigo Garro jogaram muito bem e o senhor André fez um partidaço. E ele é personagem do jogo, porque ele faz 2 gols, bem ao estilo daquele volante que aparece, bem ao estilo do André que surgiu no Corinthians e que encantou, encheu os olhos. Tem um papo de uma proposta aí, acho que é da Rádio Craque Neto, se eu não me engano. A gente vai trazer mais detalhes na sequência. É óbvio que ele é o ficha 1 para ser vendido e para sair. E esse gol, ele também, esse jogo, né, e esses gols que o André faz, também é uma insistência do Diniz, né? A gente conhece o Fernando Diniz, ele chega a ser teimoso em alguns casos. E o André não estava bem. Então, as críticas que o torcedor fez ao André, realmente, elas faziam sentido. Porque ele parou de jogar, ele estava meio distraído, ele começou a ter algumas atitudes que, enfim, acabaram prejudicando o time. Mas talento, capacidade, pô, a gente sempre soube que ele tinha. E bastou, né, o Diniz ali insistir, né, acarinhar, conversar com ele, talvez a possibilidade de uma venda tenha o motivado, né, entendendo que, ok, você não saiu pro Milan daquela vez, mas você vai ser vendido, você vai jogar na Europa, porque ele tem bola para isso. E aí ele fez um jogo absurdo, porque num meio de campo vulnerável que o Grêmio tinha, o André, aquele cara que com a dinâmica que ele tem, ele deita. O Grêmio tinha só um jogador no meio campo, que era justamente, assim, de qualidade, que é o Arthur. Só que o Arthur, visivelmente morto, correndo por ele e por outros todos. O Leonel Pérez, que é um jogador que o Grêmio contratou do futebol argentino, ele é inqualificável. Ele é inqualificável. Então ele não ocupa espaço, ele não preenche, ele não guarda lugar, ele não consegue fazer a marcação correta. Quando ele chega atrasado, normalmente numa butinada. Então, assim, ele não acrescenta. E o Arthur ali tem que correr por todos. E o Castro ainda fez ainda fez a peripécia de deixar o Amuso e o Enamorado, que são jogadores rápidos no banco de reservas, e colocar o Bright White por dentro. O Bright White era para ele fazer o que o Yuri Alberto conseguiu fazer. O Bright White era o cara para jogar atrás do 9, para voltar na marcação, fazer pivô, receber, tocar a bola, e ele tentou fazer isso em alguns momentos. Eu acho que o Bright White ele tem qualidade técnica como jogador. Agora, ele não conseguiu porque o Grêmio não tem uma parceria, né? O Mac,
que eu disse que é o que o Grêmio tem de melhor, caiu pelos lados, caiu por dentro, mas também o Corinthians não dava muito espaço. E aí no primeiro tempo, quando o Corinthians percebeu que começou mal e que precisava voltar para o jogo, mandou no jogo. Gente, o primeiro tempo foi um negócio assim de 16-4 em finalizações, 9-3 no alvo. O Corinthians empata no final, numa jogada, numa falha, na verdade, né? Um cruzamento que vem da esquerda do Garro, aí o Vieri tenta afastar, não consegue, e aí a entrada da área é um convite, é um deleite. E aí acho que é o Yuri que faz, não, o Yuri ele faz a marcação e tem um jogador que faz o pivô. E aí quando ele toca para trás, vem o André com uma sapatada no canto de Thiago Beltrame, que é outro personagem do jogo. O goleiro Everton, 38 anos, que estava fechando o gol do Grêmio, que estava evitando muita coisa ruim para o Grêmio, está com a seleção brasileira na Copa do Mundo. O Grêmio não tem um reserva, porque o Gabriel Grando, que já foi titular várias vezes, está com a mão fraturada. E aí teve que estrear um menino de 22 anos, no seu primeiro jogo como profissional, pegou uma bola boa do Yuri no primeiro tempo, uma cabeçada que vai no canto, outras finalizações, e ele mostrou até uma segurança, tá? E o gol, indefensável, aquela bola do André, ele não teve participação. Então, assim, ele estava até correspondendo. Só que o Corinthians já era para ter virado ainda no primeiro tempo. Porque o gol foi sair lá no finalzinho, só que aí deu uns 3, 4 minutos de acréscimo, o Corinthians continuou em cima e não virou o jogo por pouco. Não virou o jogo por pouco ainda no primeiro tempo. O Grêmio parou de jogar. O Grêmio assistiu o Corinthians jogar. E o Corinthians se aproveitou disso. O Fernando Diniz embrulhou o Luiz Castro e continuou o embrulho, continuou o amasso e a humilhação no segundo tempo. No segundo tempo, quando eu pensei, bom, o Grêmio percebeu que parou de jogar e vai tentar alguma coisa na segunda etapa. O Grêmio está jogando em casa. Pois bem, o Corinthians não se intimidou, foi para cima e aí entrou em cena uma outra figura do jogo, Caio César. No primeiro minuto ele já tem uma jogada e depois, aos 9 ou 10, ele faz... Ah, não, aí tem o gol do André e aí depois tem o gol do Caio César. Mas o Caio César, pelo lado direito, ele foi, assim, muito acionado, caindo por dentro muitas vezes, porque o Jesse Lingard, que era o parceiro do Yuri na ausência do Memphis, ele jogava mais à esquerda. Quando você tem o Caio César, você joga ele pela direita. E aí o Yuri ficou mais móvel, voltando para muitas vezes fazer esse pivô e gerar espaço para André, para Caio César, para Rodrigo Garro. E o segundo gol, cara, ele é muito isso. É uma bola que vem desde a defesa, é um Corinthians trocando passes, aí a bola acho que chega no Garro, o Garro tenta um lançamento mais profundo em direção ao Yuri, só que o André que começa a jogada, ele passa assim, ó, cara, que nem um cometa. E o senhor Leonel Pérez, quando ele percebe, ele tenta assim, sabe? Já foi. E aí abre um buraco, porque o André ele faz aqui, ó. O Yuri vem, quando o Yuri sai da área, os zagueiros do Grêmio vão à caça dele, porque ele é a referência, não tem mais ninguém depois dele, só que ele abre espaço para os outros. Isso é muito trabalho do Fernando Diniz, de gerar esse espaço com o André, fazendo o Yuri fazer esse movimento, foi muito inteligente. E aí o Pérez não alcançou, não seguiu a caça, não alcançou. O Yuri, cara, foi muito inteligente. Ele foi um Harry Kane, o Yuri Harry Kane, hein? Ele pegou, devolveu pro André e disse, faz, meu filho, na cara do goleiro, 2-1. E aí depois tem a jogada do Caio César, que é um 2, cara, praticamente com o Yuri. Porque o Caio recebe pela direita, ele avança, quando ele percebe o Yuri fora da área, ele dá no Yuri e ele já passa. E o Yuri devolve. E aí, cara, ele dá um corte no Vieri constrangedor. Constrangedor. E aí ele só desloca o Beltrame e faz o terceiro gol. Ali, o Corinthians tinha resolvido a parada, porque o Grêmio estava sem forças. O Grêmio assistia o Corinthians jogar e ali não tinha forças. Tomava um terceiro gol de virada dentro de casa. Ali o Grêmio morreu emocionalmente, psicologicamente. O estádio inteiro entendeu que o Grêmio não conseguiria reagir na partida por conta disso. O Grêmio até teve uma chance no segundo tempo, que foi aquela que o Hugo Souza faz duas defesas. Na verdade, ele faz uma e o Gustavo Henrique salva a outra, né? Que o Bright White fura, mas aí ele consegue proteger. O Vieri faz um pivô ali segurando a defesa, a bola chega no Mac, o Mac chapa, o Hugo faz uma puta defesa, e aí o Carlos Vinícius de cabeça, o Gustavo Henrique salva. Foi, assim, uma pressãozinha que o Grêmio tem, mas foi só. O Corinthians também se defende muito bem. Você também tem no Gabriel Paulista e no Gustavo Henrique como pilares do time. E o Hugo Souza, quando a bola chega, ele resolve. E aí o Grêmio tem um terceiro goleiro, né, que é reserva, que é estreante, em que numa cagada da linha do Grêmio, completamente bagunçado, o Garro muito inteligente, acha o Matheus Bidu, que
Isso é treinamento, certeza. Porque ele surpreende completamente a defesa do Grêmio. Ele centraliza e pega esse contra-ataque. Quando ele tá saindo, o Beltrame sai e faz a falta na entrada da área. Ah, era pra vermelho, não era. Ali, cara, ali a gente já tava assim, completamente no chão. O Beltrame, na sua estreia, toma 3 gols, é expulso. O time perde em casa, mas evidentemente nenhuma culpa dele, né? Ali ele saiu porque ali você tem que tomar uma decisão. E aí estreia o Menegon, que tem 17 anos, outro goleiro, felizmente não foi pior. O Corinthians tirou o pé visivelmente. Eu estava prevendo o pior, eu estava prevendo uma goleada histórica, porque a tendência era que se o Corinthians apertasse o play ali, ele poderia enfiar 4, 5, 6 no Grêmio, dentro da casa do Grêmio. Foi um negócio constrangedor. Constrangedor. O Grêmio, assim, o Grêmio sempre foi um time, e eu acho que eles se assemelham muito, né? O Grêmio sempre foi um time sanguíneo, o Grêmio sempre foi um time aguerrido, e em nada lembra o Grêmio que eu aprendi a torcer, em nada lembra o que eu vi, o que eu tenho visto nesses últimos tempos dentro da arena do Grêmio, fora muito menos, né? Mas dentro de casa, diante da torcida, esse papelão que o Grêmio vem cometendo aí. Enfim, a mudança na comissão técnica não vai acontecer, a gente já sabe, pelo menos por enquanto, pelo menos no discurso. Acho que não vai acontecer mesmo. Eu não vou pedir a cabeça de ninguém, só dizer que eu soltei a mão dele. Eu não tenho mais como defender o Luiz Castro. É indefensável o que aconteceu, pela maneira como aconteceu. Não é perder para o Corinthians, não é jogar menos que o Corinthians, isso acontece. A maneira como o Grêmio se portou em campo, como o Grêmio não consegue representar a torcida, isso me incomodou. Me incomodou porque eu não vi nenhuma resistência. Foi uma presa fácil, como diz um amigo meu. E foi mesmo. O Grêmio já é um natural freguês do Corinthians. Nós não ganhamos desde 2018 do Corinthians. O Corinthians ganha do Grêmio, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, seja em Copa do Brasil, seja... O Grêmio não ganha do Corinthians, não tem jeito. E aí a maneira como você perde, ela diz muito sobre o que você é. Você pode perder. A derrota faz parte do jogo. Mas você não pode se resignar com ela. Você não pode aceitar se conformar. E a entrevista do Luiz Castro, ela foi nesse sentido, inclusive. Uma conformidade. O que eu posso fazer é trabalhar. Bom, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. E o trabalho não está resolvendo. Não está surtindo efeito. Ele tem um projeto que é de revelação de jovens. E isso está sendo feito. Só que, na prática, a coisa não está acontecendo. O Grêmio pode, nesse domingo, entrar na zona do rebaixamento dependendo do que acontecer no jogo do Vasco com o Atlético Mineiro. E passar 50 dias na zona do rebaixamento. Eu sei que tem mais meio turno, tem mais um turno de Campeonato Brasileiro para ser disputado, mas o problema é o que está jogando, a maneira como está jogando. E o Corinthians, que não tem nada com isso, simplesmente aproveitou, amassou, atropelou, preservou jogadores no meio da semana e você vê, né, como é diferente, né? O Corinthians teve uma grande atuação fora de casa, uma grande vitória, com, cara, grandes destaques. Eu não consigo dizer esse jogador foi mais ou menos. Que todo mundo foi bem, dos 11 que começaram, né? Aliás, o Diniz foi fazer uma troca com 36 do segundo. E o Grêmio babando na gravata, correndo atrás do Corinthians. Mas aí... E o Diniz chegou depois do Luiz Castro, bem depois. Chegou recentemente. Tem 2 meses, se eu não me engano, no Corinthians, e o Castro tem 5 meses de trabalho. E você vê como jogava o time do Dorival e como joga o time do Fernando Diniz. Você olha para o time do Diniz, você vê uma cara, você vê um modelo. Inclusive, durante o segundo tempo, muita gente critica a saidinha do Diniz, porque ele sai jogando com os pés. Vocês viram o que ele fez contra o Grêmio? Ele simplesmente não deixou o Grêmio sair jogando desde o seu campo. Ele simplesmente avançou as linhas e o Grêmio não tinha o que fazer. O Grêmio ficou, enclausurado lá atrás. Tanto que o Arthur desceu para pegar a bola no pé do goleiro e dizer assim, cara, deixa eu tentar alguma coisa. E o Arthur, cara, ele é muito diferente nisso. Porque os caras não dão bote. Porque no primeiro bote ele gira para um lado, ele protege a bola, tu só vai cansar, né? Vai ser um bobinho ali. Ele vai sair jogando. Então, só que o Arthur pegava essa bola e aí quando o Corinthians cercava, ele dava no Wagner Leonardo chutão. Ou ele dava no Pedro Gabriel chutão. Ou ele dava no Vieri chutão. Quando ele tentava sair um pouco mais com a bola, ele estava morto, ele tentava uma ligação, a bola voltava para o Corinthians. O Grêmio não tinha o que fazer. O Grêmio estava amarrado. O Diniz amarrou o Luiz Castro, dobrou e botou no bolso. Nós não tínhamos, obviamente, alguns jogadores, como o Pavon pelo lado direito, e aí a gente teve que usar o Marcos Rocha, que tem dificuldades físicas, inclusive.
E aí, no segundo tempo, ele coloca o João Pedro, que é outro que ficou muito tempo sem jogar, tá voltando de lesão. Também não conseguiu jogar. Nós não tínhamos o goleiro Everton, que, além de nos salvar debaixo das traves, é um cara que cria muita oportunidade. Ele dá assistência pro Carlos Vinícius, ele joga a bola lá no pivô, ele joga a bola nos pontas. Ele é muito bom na reposição de bola. O Beltrame estava estreando. Então ele não conseguia fazer isso. Ele dava chutão, a bola voltava pro Corinthians, então não, vamos sair jogando. Vamos sair jogando, o Corinthians pressionava, não tinha o que fazer. O Grêmio perdeu de todas as maneiras, de todos os lados, em todos os sentidos, de todas as maneiras. E o Corinthians simplesmente, cara, saiu perdendo o jogo nos primeiros minutos e simplesmente voltou pro jogo, resolveu a parada, teve muito mais finalizações no alvo, mais escanteios, mais passes trocados, mais posse de bola. Cara, foi incontestável o que o Corinthians fez. E é uma vitória que dá, digamos assim, ilusão, né? Dá uma esperança para um segundo semestre, porque agora o Diniz vai trabalhar todo esse tempo com essa galera, depois das férias e tudo mais, e aí pode projetar um segundo semestre aí com Libertadores, com uma janela que... E aí a gente vai ver, né? Provavelmente a fotografia vai mudar, vão sair alguns, vão chegar outros, tem renovações em curso, tem muita coisa pra gente tratar. E no Grêmio, cara, uma crise que vai se instalar e a gente não vai ter a recuperação da crise tão cedo. Porque é uma crise que ela vai ficar. Né, vai dar uma amenizada porque o tempo vai passar, só que se você joga o próximo jogo, você sai da crise. E o Grêmio vai ter agora quase 2 meses para poder jogar de novo. E de cara, depois da Copa do Mundo, ainda tem um playoffs de Sul-Americana. Se cai para o Bolívar, e esse é o risco. Esse é o risco. Você mantém o treinador agora, passa o tempo inteiro trabalhando, você não tem a resposta, porque a resposta é o jogo. E aí, no primeiro jogo, daqui a pouco ele é eliminado e você tem que demitir. Como é que fica? E aí um técnico novo assume na quinta para comandar o time no domingo. Sendo que se o outro chega agora, ele pode implementar a sua metodologia durante todo esse tempo. Por isso que agora é por conta e risco da direção. Eu soltei a mão dele, eu não sei mais, não tenho mais como defendê-lo. Se a direção entende que ele faz parte de um projeto, que o trabalho interno é bom, ok, mas na prática isso não se verifica. Vai ser muito conta e risco da direção a partir de agora. Vamos lá, gente. O que será que pode acontecer daqui pra frente? Temos muito a conversar na sequência. Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Pode zoar, vai? Hoje pode. Valeu. Tchau.